Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos acompanham pela igreja na mídia, portanto, que participam mesmo de casa desta Eucaristia, do quinto domingo da Quaresma, encerrando as semanas da Quaresma para no próximo domingo celebrarmos o Domingo de Ramos, iniciando a Semana Santa. De fato, aqui na Catedral, de manhã, às 9h, vou presidir a missa de Ramos, iniciando a Semana Santa. Quero agradecer ao Padre Carlos Duarte Guimarães, vigário aqui na Catedral, também seminaristas, ministros, a equipe de liturgia, de canto e aos irmãos e irmãs que estão aqui na Catedral, poucos, mas representando toda a comunidade que estaria aqui reunida, não fosse esse tempo difícil da pandemia, muito agravada e, portanto, que nos amedronta a todos. Estamos sempre rezando pelas vítimas, os doentes, também os falecidos, e de modo muito especial por todos os agentes de saúde que nos hospitais já não sabem mais o que fazer, porque não há mais lugar, não há mais leito. Uma situação ainda mais grave do que aquela que vivíamos há um ano atrás, exatamente no dia de São José, como celebramos esses dias, e na Semana Santa. A nossa reflexão hoje parte deste desejo daquelas pessoas que disseram: queremos ver Jesus. Aqui o texto de São João fala que era em Jerusalém, era a época da festa. Sabe-se que Jesus, que todos os anos ia celebrar a festa da Páscoa, mas nesta ocasião já é a sua última ida a Jerusalém. Os estudiosos dizem que este fato acontece depois da entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. Portanto, era uma grande movimentação de judeus, mas também não só, tanto que estes gregos lá estavam também para a festa e sentiram uma grande atração pelo nome de Jesus, sabendo que ele ensinava com sabedoria, com autoridade, e sabendo também dos milagres, dos sinais, prodígios que ele realizava. Quiseram ver Jesus. De fato, este primeiro desejo, este primeiro entusiasmo é muito importante, é o primeiro passo para que não se detenha no primeiro passo, mas se aprofunde no conhecimento de Cristo e se caminhe na direção de um discipulado autêntico. Foi o que aconteceu com os apóstolos. A partir do primeiro encontro com o Senhor, das primeiras palavras e do convite, seguiram Jesus. Então isto é uma grande lição para todos nós, porque a nossa primeira atração vem daqueles que nos ofereceram, que nos levaram à igreja para recebermos o batismo, que nos apresentaram, e também da igreja que fez conosco e faz com todos o papel de Filipe e André, que conduziram estes gregos até Jesus. Mas aí vem uma outra etapa, quando nos sentimos
atraídos por um mestre, nós gostamos de ouvir deste mestre somente palavras bonitas e de conforto, e palavras que acalentem o coração. De fato, também hoje há muitos irmãos, e quem sabe seja uma tentação de todos nós, de seguirmos o Cristo de modo fácil, de modo confortável. Mas aí vem a palavra de Cristo com seus anúncios da paixão. Os próprios discípulos nem sempre compreendiam. Os próprios discípulos, ao ouvir Jesus anunciar que o Filho do Homem deve sofrer, deve ser incompreendido, deve ser condenado, deve passar pela cruz e ressuscitar, eles mesmos, muitas vezes, próprio São Pedro: não, Senhor, isso não te acontecerá. Jesus disse: acontecerá sim, e chamou São Pedro de Satanás. Ou seja, uma tentação até mesmo dos discípulos, dos apóstolos próximos de Jesus e de todos nós e de todos os cristãos. E por isso Jesus insiste de que a sua missão é sublime, de que ele realiza a vontade do Pai e que para tanto deveria passar pelo sofrimento. Por isso utiliza-se desta parábola: se o grão de trigo permanece no solo e não morre, vai continuar sendo sempre um grão de trigo, mas se ele morre, ele renasce e produz fruto. E ele diz ainda mais: se alguém se apega à sua vida, ou seja, se nós fazemos tanta questão de termos seguranças e termos a vida completamente preservada, Jesus diz, vai perder. Mas quem tem coragem de perder a vida, de gastar sua vida, de doar a sua vida por mim, diz Jesus, e pelo Evangelho, este terá a vida eterna. E ele diz ainda mais: se alguém quer me servir, que me siga. Quer servir a Deus, servindo a mim, me siga. Como em outras ocasiões ele diz ao contrário: quem quiser servir a Deus, sirva ao próximo. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve. Servir e seguir. Seguir e servir. Seguir Jesus significa colocar-se a serviço. Seguir e servir Jesus, servindo aos irmãos, significa seguir como discípulo ao Senhor. Bem, então esse é o segundo passo. O que será que se passou na cabeça daqueles gregos que estavam tão entusiasmados? Será que continuaram com o mesmo entusiasmo? Será que saíram, que foram embora? Uma vez os discípulos, Jesus disse para os discípulos, vendo que alguns iam embora, Jesus disse para eles: vocês também querem ir embora? Pode ir, mas eu não vou mudar a mensagem, eu não vou mudar a palavra de Deus, o desígnio do meu Pai. Jesus firme. Porém, Jesus firme é também humano, e por isso ele também sofre, e por isso ele também se angustia. Aí o texto muda, o texto de São João muda o tom. Aí Jesus está angustiado, claro, está chegando a hora do sofrimento. O sofrimento assusta, tanto que lá no horto ele vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, faça-se a tua vontade. Livra-me desta hora. É a hora de Jesus. Toda vez que São João Evangelista fala da hora de Jesus, não é qualquer hora, não é qualquer instante, não é qualquer momento. É um momento crucial, crucial mesmo, porque é da cruz, momento final da entrega da vida. E vou dizer
disse Jesus, estou angustiado, minha alma está angustiada, livra-me desta hora. Não posso pedir isso. Foi para isso, exatamente para esta hora que eu vim. Pai, e aí ele já transforma o sofrimento na glorificação do Pai. Estou sofrendo para glorificar o meu Pai. Pai, glorifica o teu nome. E o conforto de Cristo, e o nosso conforto também, é que Deus responde. O problema é que a resposta de Deus nem sempre é compreensível para nós. Muitas vezes queremos escutar do ponto de vista do sentido, enquanto muitas vezes temos que escutar com o coração, mas Deus não falha na resposta. No batismo de Jesus, a voz de Deus se fez ouvir, tu és o meu filho amado. Na transfiguração, Evangelho do segundo domingo, a voz de Deus se fez ouvir, Deus falando para os discípulos, este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E aqui também a voz do Pai, quando Jesus diz, Pai, glorifica o teu nome. E a voz que diz, eu já glorifiquei e vou glorificar de novo. Ou seja, é sempre o Pai encorajando o Filho. Siga em frente, o seu sofrimento, a sua paixão, morte, não serão em vão, serão para a glória, a minha glória, e para a tua glória, e para a glória de todos. O Pai consolando, cruz e glorificação. Cristo realiza a vontade do Pai na cruz e realiza-se ou manifesta-se na cruz, que segue a ressurreição, que é seguida da ressurreição, manifesta-se a glória do Pai. A segunda leitura nos ajudou a entender. A segunda leitura da carta aos Hebreus, quando a carta nos diz que Cristo, de fato, o autor da carta aos Hebreus está confirmando o que São João disse, que Cristo dirigiu súplicas ao Pai. A carta diz, de fato, ele dirigiu preces e súplicas, clamores e lágrimas para aquele que podia, para o Pai, aquele que poderia salvá-lo. E ele foi atendido. Diz que ele foi atendido pela sua obediência. E pela obediência nossa, daqueles que o seguem, também nós seremos atendidos. E ele se tornou, pela obediência, causa de salvação para aqueles que o obedecem. Cristo, obediente ao Pai, foi atendido. Nós, seguidores do Cristo, obedientes a Ele, recebemos a salvação. A carta aos Hebreus vai explicando esse texto do Evangelho. E ele se tornou, de fato, causa de salvação eterna. E o texto de Hebreus, que aqui termina, mas que continua lá na Bíblia, e diz que por isso ele se tornou o sumo e eterno sacerdote. Sumo e eterno sacerdote da nova aliança. E aqui vem toda a explicação e todo o cumprimento da primeira leitura do profeta Jeremias. O profeta Jeremias recorda, como nós recordamos no primeiro domingo e no segundo, a aliança antiga de Deus. E como vamos recordar na vigília pascal, o primeiro domingo foi a aliança com Noé, o segundo domingo foi a aliança de Deus com Abraão. Na vigília pascal, vamos ver a aliança de Deus com Moisés na travessia do Mar Vermelho. Jeremias vem depois e vai dizer
Da mesma forma que aconteceu a aliança antiga, Deus fará uma nova aliança inscrita nos corações. Jeremias profetiza e Cristo cumpre, porque esta nova aliança a qual Jeremias faz referência, ela é uma profecia da aliança pelo sangue do Cristo, o sangue da nova e eterna aliança. Então, o Cristo que apresenta súplicas, clamores, lágrimas ao Pai, ele é o sumo sacerdote que não apresenta só as suas dores, seus sofrimentos, apresenta também os nossos. É o sacerdote que oferece a vida do povo a Deus e, sobretudo, realiza a nova e eterna aliança com seu sangue. Quinta-feira Santa, vamos celebrar a instituição da Eucaristia. Este é o sangue, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Pois bem, irmãos e irmãs, nós estamos no 5º domingo e se percebe que toda a catequese que a palavra de Deus dirige a nós hoje é uma imediata preparação e uma imediata e completa inserção de cada um de nós na celebração litúrgica do mistério pascal que acontece na próxima semana, no domingo de Ramos, na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, no sábado da vigília pascal, no domingo de Páscoa e nos 50 dias que seguem o tempo pascal. Ou seja, esta catequese de São João, da carta aos Hebreus, e já também mais antiga do profeta Jeremias, nos inserem no mistério pascal do Cristo. Esforcemo-nos para celebrar, viver e testemunhar da melhor forma possível. Eu digo da melhor forma possível porque estamos tão limitados, mas o fato de não podermos e não devermos causar aglomeração, isso não significa que não celebramos. A igreja não deixa de celebrar, mesmo para os poucos que podem vir, para os muitos que acompanham das casas. O certo é que a vida da igreja, a liturgia da igreja, a missão da igreja não é interrompida por nenhuma adversidade, nem mesmo pela pandemia que nos assola. Pelo contrário, a oração do povo, a oração da igreja atrairá as bênçãos e a força e a graça de Deus. Amém.